resumo para o evento e quando eu escrevi o resumo, estava começando a escrever o capítulo 1 da minha dissertação, né? Então eu acabei fazendo algumas promessas lá no resumo que eu não vou conseguir cumprir hoje, mas por um bom motivo, né? Porque eu consegui avançar tanto assim na minha pesquisa que o recorte que eu tinha que fazer, ele teve que ser gigantesco para pegar só uma partezinha para mim conseguir falar aqui no tempo, né? Eu consegui aprofundar muito, então deixei muita coisa de fora. Então, eu vou falar apenas do início, né? Aqui é uma espécie de... Esse trabalho que eu estou fazendo no capítulo 1 é uma espécie de preparação, principalmente porque quase ninguém tem acesso ao cinismo, ao estudo do cinismo na academia. Então, eu estou muito preocupado com isso, né? Tentar deixar claro no meu texto que é importante as anedotas, né? Que tem uma forma, né, que os comentadores eles fazem para estudar as anedotas. Então esse capítulo 1 e principalmente esse trecho aqui, eu vou fazer uma espécie de análise, de mapeamento das anedotas cínicas no Diógenes de Laércio, né? No livro 6, lá na parte do Diógenes de Sinope. E também eu queria pedir desculpa, porque eu vou ler, eu sei como ainda mais para o cinismo, né, para a filosofia antiga, o conteúdo é quase tão importante quanto a forma, né? Mas eu acabei me viciando nessa coisa de leitura. Para o próximo colóquio de epiteto eu vou tentar trazer um negócio mais legal. Enfim, vamos lá. E sim, também peço desculpa pelo slide, eu fiz um negócio meio improvisado para aproveitar. Eu coloquei aqui a estrutura. Essa vai ser a estrutura do meu texto. Eu pego a anedota e eu tento desmembrar ela, né, de modo a estruturar para ficar mais claro na hora de fazer pesquisa, na hora de tentar entender o pensamento cínico, na hora de tentar extrair das anedotas do Diógenes a filosofia cínica, né? Então eu estruturei meu texto nessas três partes e nesses desmembramentos que cada uma das partes tem. Bom, vamos lá. A retórica de Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope se tornou a maior figura do cinismo pelo seu estilo de vida e comportamento. Alguns estudiosos, como Brahma e Navia, afirmam que Diógenes foi uma espécie de performer, o que encaixa e explica muito de suas anedotas. Por isso, ele é tido pelos seus contemporâneos e pela antiguidade como um lembrete vivo da insensatez humana. A filosofia e o filosofar de Diógenes eram uma prática e que ele entendia dever imitar a própria vida, sendo dinâmica, fugaz, eficiente, enérgica, envolvente, intensa, aguda e provocante. Entendemos que esses adjetivos listados acima conseguem cobrir grande parte das anedotas de Diógenes. Tais anedotas, como bem sabemos, são a fonte de descrição da filosofia cínica, de modo que também expressam a maneira que Diógenes encontrou para filosofar. Dessas anedotas que encontramos principalmente em fontes secundárias, podemos extrair a retórica de Diógenes. Mas o que seria, afinal, essa retórica? Definimos como a retórica de Diógenes o conjunto de práticas desenvolvidas pelo filósofo que lhe dá condição de demonstrar os princípios e os valores cínicos. Explicando melhor, Heráclito usou as famosas frases lacônicas, Demócrito teve ao seu lado o riso, Platão usou os diálogos. Em resumo, na filosofia antiga, quase todo filósofo tinha uma maneira bem própria de dar vazão à sua filosofia. E com Diógenes não foi diferente. Com ele, através das anedotas, temos os registros de uma retórica que consiste em ação, em performance, em atividade. Nas palavras de Brahman, uma retórica aplicada. Diógenes faz de si mesmo a sua própria obra filosófica, sendo não só portador da mensagem, mas também a mensagem. E para aprofundarmos no estudo dessa retórica, recorremos a Diógenes Laércio. Ele é seguramente a fonte mais importante que temos no cinismo de Diógenes de Sinope. Nas anedotas estão contidas um conteúdo filosófico a ser desvendado, que exige um perpétuo exercício de interpretação. Essa necessidade de interpretação imposta aos estudiosos pelos materiais que chegaram até nós se deve a um elemento muito próprio do cinismo de Diógenes, ele ser um performer. Bakhtin, por exemplo, diz que Diógenes, eu cito Bakhtin, é uma figura profundamente romanceada. Isso dá a dimensão dele ser quase um personagem elaborado para cumprir um certo papel. Podemos considerar, de fato, essa projeção.
Diógenes pode, ele mesmo, ter criado a sua persona, um alter ego que ele jamais abandonou. Essa teatralidade, presente no cinismo de Diógenes, já era rastreável em sofistas e em retóricos. Mas Diógenes eleva as encenações sofísticas e retóricas para outro nível, com a própria filosofia se tornando um exercício de representação. Segundo Brahman, Diógenes afirma sua condição de ator na anedota onde alguém o confronta, dizendo que ele não sabia nada de filosofia. Ele não só não nega isso, que ele não sabia nada, como ele diz que faz parte do ofício do filósofo tentar filosofar. A atuação de Diógenes nas anedotas é sempre líquida, fugaz. Como Bakhtin afirmou em sua obra Dialogical Imagination, Diógenes é uma figura dialógica, no sentido de estar em um estado perpétuo de movimento. Bakhtin também se refere a Diógenes como um herói da improvisação. Diógenes se reinventa o tempo todo, faz de si próprio um objeto de experimentação e representação. Assim, toda a filosofia cínica de Diógenes teria se desenvolvido, cito o Bakhtin, a partir de um processo contínuo de improvisação, o que conduz duas consequências que Brahma observa com grande astúcia. A primeira consequência é esse permanente processo de construção e desconstrução que Diógenes opera em si mesmo conduz ao humor nas anedotas cínicas. O humor é uma coisa que eu vou explorar na minha dissertação, né, depois que eu acabar esse resumo da obra. O humor é bem marcante na filosofia cínica, nas anedotas, e é o meu próprio objeto de estudo, né? Eu peguei esse gancho do próprio Brahma. E dois, conduz uma consequência, como consequência dessa fluidez filosófica, o cinismo de Diógenes parece não produzir um conjunto de doutrinas consistentes, que é o que o Brenner falou, né? Os cínicos eram acusados desde Varrão até Hegel, até a própria Nussbaum, no livro dela, ela fala que o cinismo está no pântano da filosofia, veja só. A Nussbaum ela faz um livro de helenismo e exclui completamente o cinismo, né? Porque é difícil identificar uma filosofia como o pessoal quer, né? Um conjunto de doutrinas, sistemático, tudo. É difícil localizar isso no cinismo, né? E aí é mais fácil. O próprio Varrão, lá na Antiguidade, falava que o cinismo não era uma escola filosófica, era só um modo de vida, né? E o Brahma parece concordar um pouco com essa ideia, né, de que essa fluidez, esse estilo de filosofar do Diógenes desqualificaria ele como um filósofo. A respeito desse segundo ponto, nós nos reservamos o direito de discordar de Brahma. Podemos sim identificar um conjunto de doutrinas no cinismo de Diógenes. O modo como ele filosofou só esconde um pouco essas doutrinas, deixando-os em segundo plano. Ou seja, acreditamos que a doutrina cínica de Diógenes está repousando nas entranhas das anedotas de Diógenes. E é preciso um exercício para resgatar essa doutrina. Návia afirma que para Diógenes ir a campo e desempenhar o papel de cão, é necessário antes disso que haja algo que fundamente as suas ações. Brahman, por outro lado, afirma em seu artigo Desfigurar a Moeda, a retórica de Diógenes e a invenção do cinismo, que a teoria cínica é uma continuação da prática. Aí eu cito Brahman. A teoria surge para justificar e racionalizar a prática. Conseguimos enxergar algo de valor nas anedotas, nas duas afirmações. Návia está correto porque, de fato, se Diógenes é consciente de seus objetivos e de seu modo de vida, então, por conseguinte, será consciente de sua retórica. Já Brahman parece ter razão também na medida em que a teoria cínica legitima e justifica tudo que foi feito pelo Diógenes, por Diógenes. De qualquer modo, há uma teoria imersa nas ações de Diógenes que necessita de apreciação. Apenas alguns princípios simples foram base das ações de Diógenes. Como que propomos entender a retórica cínica de Diógenes, categorizamos todas as anedotas que aparecem em Diógenes Laércio em 3 grupos distintos, para começarmos a estruturar o processo pedagógico performático do cão. Esses 3 grupos que dividimos se referem ao modo como Diógenes buscou comunicar os princípios cínicos nas anedotas, isto é, de maneira verbal, pantomímica ou híbrida. Dentre as anedotas e relatos que Diógenes Laércio nos traz, em pouco mais de 20 páginas sobre Diógenes de Sinope, podemos identificar 226 histórias curtas que dividimos nesses 3 grupos distintos citados acima.
O grupo mais numeroso foi das anedotas de curtas asserções, que são as anedotas verbais, onde verificamos que das 226 histórias, 168 são dessa categoria, seguido por 34 anedotas híbridas e 24 anedotas pantomímicas. Como são mais de 200 anedotas analisadas, seria penoso acompanhar toda a análise pormenorizada. Então, eu agora vou falar um pouco de cada categoria e vou dar um ou outro exemplo de cada uma, como cada uma funciona, né? Porque senão 200 anedotas, né? Anedota verbal. Usando a principal fonte das anedotas de Diógenes, o doxógrafo Diógenes Laércio, fizemos um levantamento em que as anedotas verbais representam mais de 70% das narrativas que chegaram até nós. Isso é muito significativo, porque mostra que apesar do imaginário que temos do filósofo desprezar a comunicação verbal, ele não a abandona, pelo contrário, faz dela o seu carro-chefe. E é claro, não podemos perder de vista que Diógenes estava inserido em uma Atenas predominantemente voltada para a oralidade. Mas ainda assim, a título de contraste, podemos nos lembrar de seu antecessor Antístenes, que no último período da sua vida resolveu se calar. Assim como Sócrates e os sofistas, grandes inspirações para a escola cínica, Diógenes também prezava muito pela oralidade. Mas ainda assim podemos ressaltar que a oralidade mas ainda assim podemos ressaltar que o uso feito pelo filósofo cínico da oralidade era bastante peculiar. Enquanto Sócrates usava o poder da oralidade com enorme carga de perguntas e os sofistas usavam através de discursos, os enunciados de Diógenes são sempre muito curtos. Outra característica da oralidade na escola cínica é que as asserções de Diógenes sempre atacam diretamente o ponto mais frágil da situação onde ele está inserido, com a crítica e a seriedade filosófica encoberta por uma camada muito grossa de humor e escárnio. Assim, podemos definir essa categoria de anedotas verbais como uma predileção de Diógenes em usar a comunicação oral. Esses enunciados verbais podem ser feitos diretamente ao interlocutor, quando Diógenes se refere, como quando Diógenes disse a um campeão dos Jogos Olímpicos: eu venço um homem e tu vences escravo, retirando desse vencedor toda a glória e honra de sua vitória. Ou quando foi ameaçado por Pérdiccas, um importante general macedônico que sucedeu Alexandre, Diógenes responde de maneira debochada, como se dissesse: isso deveria me afugentar? Sua maior força é comparável com a dos insetos. Afinal, jogado no mundo como estou, qualquer coisa poderia me matar. Aqui eu estou falando dessa primeira, estou falando da anedota verbal, nessa primeira característica, no estilo direto, onde ele confronta o interlocutor dele. Diógenes também, quando inserido em um contexto que não agradava de alguma forma, usava esses tiros curtos para criticar alguém ou alguma instituição, mas sem se dirigir de maneira direta a essa pessoa, que é o estilo verbal indireto. Assim, fadigado de ver alguém, lendo um longo texto, Diógenes o critica, mas falando em direção ao público, caçoando laconicamente: coragem, homens, vejo terra. Ou quando algumas pessoas elogiavam alguém que lhes havia lhe dado qualquer coisa, Diógenes comentou: e vocês não me louvam, eu que mereci recebê-las? Além disso, Diógenes é retratado usando enunciados verbais para fazer apologia de algum tipo de valor ou ideia que visava incutir em uma plateia ou no interlocutor alguma ideia cínica, como quando violentamente teria afirmado: na vida necessitamos da razão ou então de uma corda para nos enforcarmos. Ou quando repreendeu a Egésias por pedir-lhe os seus escritos, enquanto a sabedoria só podia ser aprendida na prática, expressando nos valores mais importantes da escola cínica: a preocupação com o concreto, com o real e com a ação. Todas essas três categorias de anedota verbal são muito pertinentes e significativas, mas enfatizamos principalmente a importância do terceiro tipo, onde o enunciado é quase sempre propositivo. Enquanto nos outros dois tipos ele está fazendo mais uma crítica, nessa ele está finalmente propondo alguma coisa, mesmo que seja de um modo meio capenga. Enquanto nas duas primeiras categorias o que Diógenes faz é afirmar as ideias da escola, mas de modo negativo, nesse terceiro tipo sua asserção é positiva, apresentando de maneira mais fundamentada alguma das bases do cinismo.
Mesmo não desenvolvendo muito, afinal, o cínico sempre verá mais vigor em exemplificar do que em apenas explicar, acreditamos que esses enunciados curtos e propositivos foram bastante decisivos para a evolução das pesquisas acadêmicas e estruturação do pensamento do cinismo de Diógenes. Agora eu vou tratar da anedota pantomímica. Esse vocabulário, isto é, chamar uma anedota pantomímica, não é novidade nos estudos do cinismo. Importamos essa ideia do Peter o quê? Sloterdijk, onde, em uma grande obra, A Crítica da Razão Cínica, faz referência ao modo cínico de saber usar o corpo para filosofar. Por sua vez, o filósofo faz uso do conceito que é próprio do teatro. A pantomímia é uma arte do âmbito teatral que envolve um uso diminuto ou quase nulo de comunicação verbal, onde os artistas usavam apenas o seu corpo, figurino, maquiagem e expressão facial para se comunicarem. Podemos rastrear a pantomímia até a Grécia Antiga, onde ela desempenhou um papel muito importante nos festivais dionisíacos. Já falando da pantomime na esfera do cinismo, as atribuições são praticamente as mesmas. Com exceção da maquiagem, que não há registro de uso por parte dos cínicos, vemos nos filósofos da escola uma inclinação grande em usar gestos e ações como forma de comunicação. É possível especular e formarmos uma hipótese que explique um pouco a forma da escolha, por que eles escolheram a pantomime, né? E isso deriva muito de Antístenes, que teria influenciado muito Diógenes. Antístenes desenvolveu duas proposições lógicas principais, cuja primeira fala sobre a impossibilidade de contradição, que remeterá à parrese na ética, e cuja segunda, que nos interessa para tentar entender o uso da pantomime e do cinismo, aí eu cito a frase formada por Antístenes: a definição é impossível a menos que seja ostensiva, ou seja, é impossível fazer qualquer tipo de predicação sobre alguma coisa, não sendo possível definir nada através de propriedades ou formas universais. Uma coisa só pode ser igual a si mesma, não pode ser incluída em uma categoria geral ou classe. Návia explicita, cito Návia, assim, a fim de definir uma coisa, devemos estar prontos para usar o método do dedo e dizer, aqui está a coisa, aqui, agora, e qualquer outro tipo de definição não faz sentido. Desse modo, Antístenes inaugurou a tradição nominalista no cinismo, mas um nominalismo lógico bastante radical. Só o que interessa para os cínicos é o concreto e imediato. Desde Antístenes, a ética terá como a única preocupação não a teoria, onde se produz definições e lança princípios universais. A ética cínica se ocupa com um modo de vida concreto e ostensivo. Diógenes estava extremamente alinhado com esses propósitos inaugurados por Antístenes. Pode-se dizer, sem medo de errar, que ele até acentuou alguns dos traços legados pelo filósofo socrático, como, por exemplo, o tópico do anti-intelectualismo e a da definição ostensiva, que o conduziram, segundo a nossa segunda hipótese, para a retórica pantomímica. A pantomime no cinismo também faz uso de um vestuário bem típico, ou de um figurino, se quisermos usar o léxico das artes cênicas. Tal figurino, que também pode ter sido inaugurado por Antístenes, como os relata Diócles da Magnésia, através de Diógenes Laércio, é composto por um manto, um cajado e uma sacola. Em outra oportunidade, Návia descreve com maior grandeza de detalhes o figurino dos cínicos, falando sobre o bastão, inspirado em Hércules, na sacola, onde ele carregava praticamente todas as suas posses, dos pés descalços, dos cabelos longos e mal cortados. Além disso, podemos ver em uma das cartas apócrifas de Diógenes, ele narrando seu encontro com Antístenes e este lhe dando os acessórios necessários para o estilo de vida cínica. Mas não devemos nos deixar enganar por essa fama que o cinismo tem por sua inclinação à pantomímia. Segundo o levantamento que fizemos, das 226 anedotas contadas por Diógenes Laércio, apenas tímidas 24 têm teor exclusivamente pantomímico. Se considerarmos as anedotas híbridas, que falaremos mais adiante, dado que elas também possuem teor pantomímico, mas seguido ou precedido pela fala, o número de comunicações gestuais sobe de 24 para 58. Um número ainda bem discreto, afinal os cínicos passaram a ser muito conhecidos justamente por gestos, que na maioria das vezes eram bem chocantes. Inclusive acreditamos que pelos gestos serem extremamente extravagantes é que se criou uma falsa aparência no imaginário coletivo que a retórica cínica gira em torno da pantomímia.
A despeito do número diminuto das anedotas pantomímicas, reconhecemos a importância e o caráter central que esse tipo de linguagem tem para o cinismo. Afinal, escolher a ação em detrimento à fala em diversas ocasiões diz muito sobre os princípios da escola e do filósofo e do tipo de reação que ele deseja despertar em seu interlocutor. Além do mais, a escolha do público dos estudiosos em dar maior ênfase a essas histórias, reproduzindo em larga escala, demonstra também, sobretudo, que o Diógenes foi assertivo em praticar esse tipo de comunicação. Desse modo, podemos concluir que a impressão que temos que as anedotas pantomímicas compõem a maior parte do repertório cínico parte principalmente dos interlocutores e estudiosos ao darem maior peso a esse tipo de comunicação e praticamente canonizarem esse tipo de discurso como o grande mote de transmissão da escola cínica. Um dos mais famosos relatos sobre o cão, envolvendo apenas gestos, é quando Diógenes Laércio informa que no verão ele rolava sobre a areia quente, enquanto no inverno abraçava as estátuas cobertas de neve. E no final, dando explicação para tais ações, querendo por todos os meios se acostumar às dificuldades. Outro episódio muito famoso, seguindo a mesma linha do primeiro, onde Diógenes praticava asqueses, almejava se acostumar com todas as dificuldades, foi quando o filósofo caminhava sobre a neve com os pés descalços. Também vemos nas anedotas pantomímicas a expressão de alguns fundamentos do cinismo clássico, como quando Diógenes levantou-se e começou a caminhar, a fim de responder a alguém que afirmou que o movimento não existia, expressando assim o contraste cru da lógica abstrata, que possibilitava o desenvolvimento desse tipo de teoria, com a legitimidade do concreto, que lhe permitia responder um sofisticado argumento apenas com suas duas pernas. Agora, por fim, a anedota híbrida. Usando a palavra híbrida no sentido vocabular, de mestiçagem, no caso de nosso texto, o hibridismo das anedotas de Diógenes está na intersecção da comunicação verbal e da comunicação pantomímica, explicitadas nas páginas anteriores. Em termos de estrutura, conteúdo, as anedotas híbridas são tão ricas quanto as duas primeiras categorias. Ela é composta por uma estrutura simples de gestual e verbalização. Ou seja, vemos Diógenes fazer algo, em seguida ele verbaliza de alguma forma ou de alguma maneira, de maneira a ou justificar a ação, ou acentuar a ação, ou até mesmo dar um significado à ação, que é o que eu dividi ali. O híbrido, primeiro ele faz alguma coisa, depois ele solta um pequeno enunciado, de modo a fazer uma das três coisas, justificar, acentuar ou significar algo. Muitas vezes, justamente por Diógenes pairar sobre os contextos e situações, é difícil determinar se ele está justificando, acentuando ou significando algo em suas frases, por causa da ambiguidade de suas palavras, que também contribui para o efeito cômico. Para ilustrar as anedotas híbridas, podemos usar o exemplo da Queirai que Diógenes se masturba no mercado. Depois de se pôr aos serviços de Afrodite, Diógenes afirma, cito Diógenes Laércio, seria bom se esfregando o estômago também a fome passasse. Podemos ver nessa frase uma maneira de justificar a ação. Aí eu vou começar a uma possibilidade de interpretar essa frase. Ele estava excitado, por isso ele se masturbou. Também podemos vê-la como acentuação, ao dizer como ele se masturbou, isto é, se esfregando. Diógenes não só faz, mas dá prosseguimento à sua ação, explicando como fez. Isso sem mencionarmos as lições que a própria ação isolada da frase seguinte nos ensina. Ao pensarmos no contexto e elegermos apenas um aspecto informado pelo próprio Diógenes Laércio, sabemos que o cão foi bastante ousado. Ora, Diógenes se masturbou na praça do mercado, também chamada de Ágora. Sem entrar na história das tradições gregas, sabendo apenas a localização espacial da praça naquela Atenas, já é possível perceber o tamanho da afronta. A Ágora era um espaço público localizado nas regiões mais baixas de Atenas, de onde era possível observar os grandes monumentos políticos, como a Acrópole, o Areópago e a Pínix. E o que isso significa? Que Diógenes estava à vista não só daqueles homens que frequentavam o mercado, mas se masturbou para toda a camada política e aristocrática de Atenas. Assim sendo, podemos dizer que apenas com a ação, mesmo que escatológica, Diógenes já poderia ter dito muita coisa. Para finalizar a pequena análise que fizemos dessa anedota híbrida, essas poucas palavras que lhe deram forma apenas de
essas poucas palavras que deram forma apenas a uma de várias outras interpretações que apenas essa anedota pode suscitar, como a questão da esfera público-privada, o apelo à natureza permanentemente presente em Diógenes de Sinop. Ou seja, essa anedota, né, se você for tentar pegar essa anedota e enfiar ela no contexto cínico, você vai poder analisar ela vendo o Diógenes romper a esfera público-privada, que era muito grande na Grécia Antiga, é uma crítica a essa esfera, e também você pode ver um ódio ao naturalismo cínico, né? Ele está fazendo aquilo porque é natural se masturbar, é apenas uma inclinação, um desejo natural. Em resumo, uma anedota híbrida, mesmo muito curta, pode encontrar vários elementos extremamente relevantes, tanto para a filosofia cínica quanto para entendermos a persona bem-humorada e excêntrica que foi Diógenes de Sinop. E também conseguimos encontrar contribuições para o estudo do humor. E tudo isso emerge apenas de uma e a mesma coisa, a retórica do riso, praticada por Diógenes. Por fim, como é um trabalho que está em curso, podemos colocar nossa conclusão algumas questões. Por que Diógenes escolheu essa retórica performática? Talvez por ela conter o que Brahma chamou de eidos do discurso cínico, isto é, alguns elementos caros à escola, tais como o caráter subversivo, a questão pragmática, o nominalismo, o humor e o anti-intelectualismo. Esses elementos presentes em praticamente todos os cínicos criam uma ligação íntima entre os princípios da escola com o tipo de retórica que a escola desenvolveu. É como se a retórica performática fosse explicada pela própria gênese do cinismo. Por exemplo, é difícil pensar que o primeiro Wittgenstein teria conseguido exprimir seus pensamentos no Tratados de forma diferente da forma aforística. Isto é, o modo de expressar as noções de uma corrente pode, por vezes, ser limítrofe à própria corrente. Por isso, acreditamos que entender a retórica cínica é entender o seu cinismo. É só isso. Obrigado. Obrigado, Jair. Pessoal, fica aberto a possíveis comentários. É interessante nós falamos isso aí na nossa água, lá no bar. Onde é que entra o papel da ironia aí? Ah, sim. Ah, sim. É porque, bom, eu vou desenvolver isso mais ainda ao longo da dissertação. Mas eu vejo alguns elementos que justifiquem uma leitura da ironia, uma leitura que haja humor no cinismo. O primeiro é que o humor ele é tido desde a antiguidade, desde os tempos dionisíacos, desde os tempos de Homero, onde começaram os rituais dionisíacos. O humor ele era tido como uma forma de subversão, né? O pessoal ria durante as celebrações religiosas lá na época homérica e os sacerdotes ficavam injuriados com aquilo. Então, o humor ele é uma forma de subversão, né? E o cínico, ele é por excelência um rebelde, um subversivo, né? E como o principal objetivo, o mote cínico é a felicidade, é a liberdade, o humor seria uma forma de se tentar proteger das coisas, do nomos que tenta te controlar, né? O humor ele vai surgir no cinismo, acho que principalmente por causa disso, né? Uma forma de tentar se libertar. Mas agora, isso é a principal ideia de um artigo que eu escrevi, mandei para Prometheus, que é a Ironia e Liberdade, como o cínico ele faz o uso do humor para manutenção da liberdade, né? Porque é outra coisa muito peculiar da antiguidade, né? A Júlia Anas, quando ela distingue liberdade moderna da liberdade antiga, ela fala que a liberdade moderna é uma coisa dada, enquanto na antiguidade você tinha que lutar pela sua liberdade o tempo todo, né? Então o cínico está sempre nesse jogo, né, de tentar se manter livre das coisas, né? A atitude filosófica cínica é sempre uma negação, é sempre uma crítica. E nada melhor que o humor para expressar essa negação, né? Mas agora, pesquisando já um pouco na minha dissertação, eu vejo que tem muito a ver com ambivalência também, né? Os cínicos eles são extremamente ambivalentes, né? Estava lendo um artigo do Olimar, ele fala que o naturalismo cínico é de um tipo especial porque ele não nega a polis, né? Eu não concordo muito com essa ideia dele, mas eu acho que
esse jogo entre o cínico e a polis, entre ele criticar o tempo todo a polis e o nomos, mas se permanecer lá, é uma das ambivalências, é uma das quase que contradições do cinismo. Eu prefiro ambivalência, que se expressa no humor, né? O humor, ele cria uma espécie para usar uma abordagem fenomenológica, né? Ele tinha uma espécie tem um conceito que um fenomenólogo utiliza para tratar disso, agora eu esqueci o conceito. Não. É um tal de Helsser, um fenomenólogo alemão. Quando ele fala do humor, ele fala que quando você faz uma piada, você cria uma espécie de ilha na realidade, né? Se toda a realidade que você tem, você suspende e aquela piada vira a sua realidade, né? O cínico, ele faz isso, né? Ele usa o humor para uma espécie de suspensão da realidade, uma suspensão do nomos, né? E eu acho que ele era extravagante assim também para incitar, né, o outro, né? Ele quer chamar atenção para fazer com que o outro também consiga olhar para si, né? Pô, esse cara está fazendo isso, será que eu tenho algum tipo de comportamento? Eu acho que essa era uma ideia cínica. Essa taxonomia que você viu? Foi. Eu